Você pensa em visitar Lisboa? Eu vou falar de um passeio que eu fiz nesta cidade que é algo que poucos conhecem e que vai trazer muitos conhecimentos para quem deseja aprender algo fora da caixa na cidade de Lisboa. Se você não me conhece, meu nome é Diego e você está em mais um episódio do Diverse Língua. Esse episódio vai estar disponível no YouTube e nas plataformas de podcast. Antes de iniciar o episódio, gostaria de convidá-los a nos favoritar no seu agregador de podcast favorito e avaliar o Diverse Língua. No Spotify é muito fácil. É só clicar aí com o dedo, né? Tocar com o dedo na estrela e deixar 5 estrelas para o Diverse Língua. No YouTube é só deixar um like. E você também pode fazer parte da nossa comunidade no Patreon, patreon.com/diverselingua. A Marta dos Estados Unidos já está lá. E aí, agora eu vou iniciar o episódio, né? Eu fiz algumas anotações aqui no meu laptop e vamos acompanhar, né? Então, qual foi o passeio que eu fiz em Lisboa, né? Eu fiz um passeio chamado African Roots, né? African Roots em Lisbon. Esse passeio é o passeio das raízes africanas em Lisboa. Então vai falar um pouco da relação de pessoas vindo da África com Portugal, né? Isso vem desde a época das grandes navegações até os dias atuais. Como foi que eu fiquei sabendo deste passeio, né? Eu tenho um amigo, Peter, que é americano, e eu o conheci nesses encontros online de prática de idiomas, e ele veio visitar-me lá em Portugal, porque hoje, como vocês podem perceber, eu estou num ambiente diferente, estou no Brasil, estou aqui visitando a família. Então o Peter ele foi me visitar em Portugal e ele fez esse passeio em Lisboa e me recomendou. Então, ele é negro, esse meu amigo, e disse: ó, faça o passeio African Roots em Lisbon, que vale muito a pena. Então eu procurei na internet, ele também me enviou o perfil do Instagram, eu vou deixar aí. O guia é o Naki, que é um togolês, né, nasceu em Togo, na África, e já mora há muito tempo em Lisboa. E é ele que é o guia que conta toda a história do passeio, né? Então, fiquei sabendo pelo meu amigo Peter e fui lá conhecer esse passeio em Lisboa. Para você ter ideia, eu gastei em torno de uns R$ 240 para fazer o passeio. Então vocês podem procurar aí no Airbnb, vai estar lá o passeio. Ou você procura na internet, vai achar o perfil no Instagram, que eu vou deixar na descrição. Ou o site, acho que tem um site também. Então, agendei previamente e cheguei lá no ponto de encontro, que é na Praça do Comércio, né? Então, durante o meu discurso aqui, para quem está assistindo o vídeo no Spotify ou no YouTube, deve passar algumas imagens aí da excursão do passeio. Eu só não vou colocar os áudios porque não ficaram muito bons, porque o Naki ele usa um microfone e cada pessoa tem um fone de ouvido para uma orelha apenas, e ele não fala muito alto. Então peço desculpa, não vai ter os áudios, mas vai aparecer as imagens. Então o passeio começa na Praça do Comércio, que é no fim da Rua Augusta, é um dos grandes cartões postais de Lisboa, né? Muita gente conhece. Uma praça na qual chegavam muitas embarcações. Segundo Naki, muitos navios saíram de lá carregados com pessoas escravizadas, né? Com destino ao Brasil, né? E aí ele fala que a maioria desses escravizados vinham de países como Angola, né? E com destino às Américas, né? Principalmente o Brasil, já que era a colônia portuguesa, né? Então
Daí ele fala um pouco, ele explica um pouco sobre esse momento histórico. Nesse passeio, um detalhe, só havia eu e minha esposa de falantes de português, então o passeio foi em inglês. E a maioria dos participantes, né, todos eram negros americanos. Então não sei o que é que o Naki fez que o advertisement dele lá nos Estados Unidos é bastante forte. Então a maioria dos participantes eram americanos e só haviam duas pessoas brancas, no caso eu, que é branco pardo, e um outro rapaz que era namorado de uma das americanas. Então o passeio começou lá. De lá a gente passou pela Rua Augusta, no qual a gente avistou o Banco Nacional Ultramarino, né, a sede do antigo Banco Nacional Ultramarino. Esse banco que foi importante para receber os recursos das pessoas que eram escravizados e do comércio de escravos, né? Esse banco tem uma história bem controversa. Se você procurar na internet hoje, né, Caixa Geral de Depósitos e Banco Nacional Ultramarino, escravidão, sei lá, alguma coisa do tipo, você vai achar um site da Caixa Geral de Depósitos, que é no que se tornou o Banco Nacional Ultramarino, né, depois do fim desse banco e de fusões de bancos. Hoje é a Caixa Geral de Depósitos em Portugal. E há uma página lá explicando a importância do Banco Nacional Ultramarino para a libertação dos escravos, né? E num contexto lá de São Tomé e Príncipe. Eu vou deixar aí na descrição. Então, há pessoas que vai dizer que esse banco ele contribuiu para a escravidão, e vai haver pessoas que vão dizer que ele não, que ele também contribuiu para o fim da escravidão. Então, eu não vou dar opiniões aqui, eu estou só relatando meu passeio. Então, se você tiver curiosidade, vai lá e lê e procura descobrir mais sobre a história deste banco, ok? Então, depois do Banco Nacional Ultramarino, né, e fomos em direção ao fim da Rua Augusta para chegar ao Rossio. No caminho, o guia aponta para um comércio chamado Casa Pereira da Conceição. Estou aqui com as minhas anotações, Casa Pereira da Conceição. E diz assim, ó, procure aí no Google e você tire suas próprias conclusões. Então, há uma imagem lá que pode ser vista como uma imagem racista, né? Então, vocês também podem fazer essa busca. Eu não vou deixar a imagem no vídeo, vou deixar vocês na curiosidade. Então, procure lá, Casa Pereira da Conceição, ok? Mais uma vez, eu não vou dar minhas opiniões sobre os fatos históricos, eu só vou relatar o que eu vivenciei neste passeio. De lá fomos ao Rossio. Eles mostrou algumas imagens que há nas calçadas portuguesas de referência à época das navegações, do orgulho português de terem sido descobridores. E daí relata que isso também tem o lado ruim da história, que foi os portugueses participarem da maior tráfico de pessoas escravizadas na história, né? E aí fala também de como os escravizados foram tirados de suas terras e levados ao novo continente. Daí ele nos leva até o Largo de São Domingos, onde há uma igreja, a Igreja de São Domingos, e lá também ele mostra que é um local que serviu muito para congregar a comunidade africana, né, na cidade de Lisboa, e de onde muitas pessoas vindas da África conseguiram encontrar oportunidades na cidade. Fala-se também ele fala também de algumas bulas papais que autorizaram o tráfico negreiro e que autorizaram a escravidão em
em países da África e na América do Sul, né? E nos países da América, no qual fala de que as terras nos quais as pessoas não são ainda consideradas cristãs, que elas podem ser ocupadas e que as pessoas podem ser tomadas como escravos. Eu vou deixar algumas bulas das quais eu pesquisei. Eu vou colocar aí na descrição, vou colocar também aqui em algum texto aqui passando aqui na tela. E aí vocês pesquisam e tirem suas conclusões. O que eu estou relatando aqui é o que foi mostrado no passeio, né? E aí de lá ele também mostrou o busto de Pai Paulino, que foi um liberto brasileiro, né? Então ele nasceu no Brasil, era escravo, mas foi liberto e morreu em Lisboa. E ele gostava muito de tocar gaita nas celebrações religiosas, né? E era católico fervoroso. E sempre estava ali no Largo de São Domingos e há um busto dele lá, mas infelizmente, né, o guia também relata isso, o busto que eles gostariam que tivesse sido colocado, né, que o busto tivesse sido colocado no centro da praça, ele ficou numa área mais afastada, abaixo de algumas árvores, né? Então ficou um pouco mais escondido. Então se você vai passar aí pelo Largo de São Domingos em Lisboa, talvez não note a presença do busto do Pai Paulino, mas poderá ver lá próximo a essas árvores, né, mais assim ao lado da igreja. Eu já mencionei que vou colocar aí as bulas papais, mas vou recitar uma delas, né, que é a bula papal Dum Diversas, que dava direito ao rei Afonso V de Portugal para capturar territórios e escravizar populações na África Ocidental. E aí tem uma parte assim: nós lhe concedemos por estes presentes documentos com nossa autoridade apostólica plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades. Então dá para perceber aí o teor dessa bula papal, né? Eu vou colocar outras aí e vocês também podem pesquisar mais sobre o assunto. Então, daí do busto do Pai Paulino e de relatada a presença negra, a gente a gente vai até a estação de trem do Rossio, onde paramos para em um bar lá, um bar brasileiro, para tomar um drink. Então todos se sentam nesse momento, pedem seus drinks, bebem, e o guia, depois de um tempo que a gente está ali se deliciando com os drinks e se refrescando, ele vai mencionar alguns negros importantes para a sociedade portuguesa, né? Então ele pega lá a sua pastinha e vai mostrando as fotos de algumas personalidades negras importantes em Portugal. Um deles que eu me recordo muito bem é o jogador de futebol Eusébio, que foi um dos grandes futebolistas português e, se eu não me engano, o maior artilheiro em Copas do Mundo. Então, superando o Cristiano Ronaldo. Dessa parte ele nos leva até uma igreja que há uma estátua de Padre Antônio Vieira, que é considerado por Portugal um pai que era a favor da libertação dos escravos e a favor dos indígenas, mas é uma figura controversa, né? Então há relatos que ele era muito mais a favor da libertação indígena, né, da não escravização da população indígena no Brasil, do que a libertação dos escravos. O guia nesse momento ele fala que ele dizia que a escravidão era uma salvação para as populações africanas, porque eles não eram cristãos, e a escravidão e o batismo
dos escravos trazia a oportunidade de eles se tornarem pessoas libertas da alma, né? Então há essa controvérsia. Eu vou deixar aí um artigo que eu cheguei a ler um pouco sobre o assunto, e vocês também podem pesquisar mais e se interessar sobre essa parte da história. Durante todo o passeio, Naki também ele vai relatando o quanto que essa parte da história ela é muitas vezes negligenciada por Portugal, né? Essa parte ruim na qual muitas pessoas africanas foram escravizadas, foram mortas e até hoje sofrem perseguição, né? Até hoje são vítimas de racismo, e o quão isso ainda não é muito debatido na sociedade portuguesa. Ele também relata que em Portugal não existe senso de cor, de raça, de cor e de gênero, né? Então, como não existe este censo da população, né, não se sabe quantas pessoas negras existem no país, não se sabe quantas pessoas, por exemplo, transgêneras existem no país, fica difícil de estimar o quão essa parcela da população é impactada por ter menos oportunidade de emprego, ter menos oportunidade de ter uma vida digna, ter menos acesso à saúde, né? Coisa que eu discuti com o meu amigo Peter, e ele disse que para ele é uma vergonha que isso não aconteça, porque nos Estados Unidos existe esse censo, e o censo da população negra dá a estimativa do quão eles são afetados e de como pode ser feita políticas públicas para beneficiar e para tentar equiparar e trazer oportunidades iguais para todos no território americano, né? E como nós sabemos também, isso ocorre no Brasil, né? O censo da população negra, população por gênero também, né? Gays, lésbicas, transgêneros. Então é isso. Na sociedade portuguesa não se contam essas parcelas da população, né? Inclusive, também fiquei sabendo que isso também não é contado na França. Então não é uma coisa só isolada de Portugal, ok? Então é isso. No final, o guia, o Naki, tirou foto com todo mundo, nos levou para saborear a gastronomia africana num restaurante africano. E lá eu comi um macé. Eu vou colocar aí o nome aí, eu posso estar confundindo. Também lá havia cachupa, que é uma comida do Cabo Verde. A comida que eu comi era senegalesa. E estava muito saborosa, e também recomendo que vocês também avisem ao Naki que gostaria de participar do final, né? Que é saborear a comida africana em um restaurante africano. Valeu a pena? Para mim valeu, porque descobri um pouco mais dessa parte da história, e foi bom interagir com pessoas de outras nacionalidades, os americanos. O guia, né, o percurso todo, o passeio foi feito em inglês, então não sei se o Naki possui vagas para grupos em português, mas vocês também podem checar com ele. Eu vou colocar aí a rede social dele aí na descrição. E é isso. Então espero que eu tenha trazido aí uma informação cultural valiosa, que vocês possam curtir Lisboa de uma forma diferente, e te espero no próximo episódio do Diverse Língua. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Se tiver qualquer sugestão, envia um e-mail para diverselingua@gmail.com, ou participe nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, ok? Que vão estar aí na descrição deste vídeo. Te vejo em um outro episódio do Diverse Língua. Tchau, tchau.